Bom dia, boa tarde, boa noite. Thalita Dornelas em Coisas de Laurinha. Gente, eu passei hoje, resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre dormência nas suculentas, porque ano passado eu fiquei bem confusa, porque as minhas equevérias, por exemplo, elas estavam muito bonitas e de repente elas como que encolheram. Então, as suculentas elas passam por um período, né, de dormência. A dormência é uma fase da planta que ela fica inativa, né? Ela poupa as energias dela, as mudas dela são mais demoradas, não saem aquelas mudinhas que costumam sair, né, no caule, olha assim. Ela não solta tantas mudas. E essa condição de dormência, ela pode ser tanto no frio quanto no calor, dependendo da espécie. Deixa só eu pedir para você que não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, né, que fica... O sininho de notificação que fica bem aí do lado da inscrição, para que cada vez que eu poste um vídeo você seja notificado. Convido você também a curtir o vídeo, não esqueça de curtir, porque assim o vídeo é mais divulgado no YouTube, né? Pelo número de curtidas. E convido também a você, peço que se você puder pedir a um amigo para se inscrever no canal também, tá bom? Então, vamos continuar aqui no vídeo. Então, algumas espécies, elas podem ficar inativas no calor ou no frio. As equevérias, por exemplo, elas ficam ativas durante o verão, tá? Eu tô falando aqui do nosso hemisfério, né? Hemisfério sul do Brasil. Porque eu não sei como que é o comportamento delas em outro lugar. Então, as equevérias, elas ficam ativas no verão, né? Elas desenvolvem, as folhas crescem, ela dá muda, ela dá flor. Ó, essa minha aqui, ó, a haste floral dela tá seca. Eu tô deixando aqui porque eu quero experimentar colocar a semente para germinar, então ainda não tirei a haste floral. Olha, ainda tá aqui. Então, ela fica ativa no verão, né? Então, no verão ela floresce, ela, dependendo da espécie, ela dá mudas no caule. Essa daqui é uma Morning Light. Olha, tem umas folhinhas ali que precisa fazer limpeza, né? Ó, mas aqui tem uma muda, tá vendo? Então, elas fazem tudo isso no verão. Quando vai chegando, a temperatura vai mudando, né? Não é pelo calendário, que elas sabem que em março entra o outono e ela vai ficar dormente, digamos assim. Não, é pelo clima. Não sei se vocês lembram, mas o mês de fevereiro, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, como foi um mês de muita chuva, a temperatura foi muito diferente do que costuma ser o mês de fevereiro. O mês de fevereiro foi muito fresquinho,
Tinha dias à noite que estava até frio, né? Então, a planta, ela entende, né, no organismo dela, ela entende que já está chegando a época da dormência. Então, ela já começa a mudar o ritmo dela. Eu falei que ano passado eu não tinha muita noção dessa dormência, né? Então, quando eu vi as minhas equevérias, deixa eu colocar aqui. Quando eu vi as minhas equevérias que elas estavam grandes, né, na borda do vaso, elas começaram a diminuir a roseta. Eu achei que eu tava errando no cultivo, eu devia estar fazendo alguma coisa errada. Achei que de repente eu não estava regando como deveria, eu achei que era eu que não estava sabendo cuidar da planta, porque elas diminuíram muito, ó. Esse ano dá para você perceber. Olha o tamanho que a folha vai crescendo, ela vai nascendo e já vai tomando o formato normal, né? Agora olha só a diferença das folhas novas para as folhas mais embaixo. A roseta, ela chega a ficar feia. Vou falar baixinho para ela não ouvir. A roseta, ela chega a ficar feia. Olha só. Porque perde aquele formato bonito, né? De roseta mesmo. As folhas novas começam a ficar de tamanhos diferentes, né? Então, isso significa que ela está em dormência. Agora, durante o outono e o inverno, ela vai ficar em dormência. Na primavera, ela vai voltar ao seu estado normal. Aí sim, ela vai vir com força, as folhas, a planta fica muito bonita, fica muito diferente. Olha essa daqui. Essa daqui eu esqueci a identificação dela. Olha a diferença das folhas mais antigas para as folhas novas. E essa daqui, olha que diferença. Essa daqui, ela deu duas hastes florais muito bonitas. Eu não sei a identificação dessa aqui também, tá, gente? Essa daqui eu tenho muita dúvida da identificação dela. Ela é um verde muito bonito, ela parece uma agave, mas eu também não tenho certeza se é. Ela é muito resistente ao sol. Ela dá umas florzinhas amarelas. Ela é muito bonita. Então, olha a diferença daqui. Ela não estava certinha no vaso, ela estava torta mesmo, né? Ela cresceu um pouco torta. Mas olha só, ela continua dando folhas, mas olha a diferença. E não é haste floral, tá, gente? Ó, são folhinhas mesmo que estão vindo. Olha a diferença das folhas novas para as mais antigas. Então, se isso acontecer com as suas equevérias, fica tranquila. Essa daqui, ela nunca me deu muda pelo caule. Olha, tá um pouco escuro, mas dá pra ver. Essa daqui nunca deu muda pelo caule. Aqui, onde ela deu a haste floral, aqui, tá aqui. Soltei. Então, quais são as plantas que ficam, as suculentas que ficam em dormência nessa época, em outono e inverno? São as equevérias, a maioria aliás, as equevérias são todas as equevérias, a rosa do deserto, também ela fica em dormência, as eufórbias, as uérnias, as estapélias e grande maioria dos cactos.
E no período da dormência, como eu já falei, a planta ela cresce mais devagar. Então, ela não para de crescer, mas o crescimento dela, a suculenta já tem um crescimento lento. Mas nessa época, ela cresce ainda mais devagar. Nesse momento de dormência, a planta ela precisa de pouca água, tá? Porque o organismo dela fica mais lento, então ela precisa de menos água do que você costuma usar. Ela precisa de uma maior exposição solar, porque o sol, essa época, o sol ele tá mais fresco, né? Ele não tá tão quente quanto no verão. E ela precisa de menos adubação, porque ela não vai absorver os nutrientes que a adubação tem. Ela vai absorver menos, porque ela está descansando, digamos assim, né? Ela está descansando, ela está poupando as forças dela para no verão, na primavera e verão, ela voltar ao seu desenvolvimento. Então, se a gente colocar muita adubação, aquela adubação ela não vai ser completamente absorvida pela planta, tá? E uma coisa também, nessa época que alguma dessas espécies que eu falei, não é bom a gente fazer nem a muda e nem a decaptação, sendo que isso é uma informação, né? Porque, por exemplo, aqui no meu cultivo, eu já fiz a decaptação de uma mauna-loa brasileira, justamente nessa época. Não recomendo, né? Cada um sabe como que tem que proceder com suas plantas, porque às vezes o que que acontece? A gente compra uma muda de uma espécie que é muito difícil, né? Por exemplo, a mauna-loa. Às vezes você tem um desejo, um sonho, você quer uma mauna-loa. E a planta chegou, você pensa assim, eu vou fazer uma decaptação porque aí eu vou ter mais mudas. Mas pode acontecer que a planta não resista, né? A gente pode, na hora de fazer a decaptação, o cultivo, a gente pode errar, fazer alguma coisa errada, ou a planta ela tá debilitada por causa da dormência e a gente perde aquela planta, a gente nem ganha mudas novas, né? Porque a decaptação a gente faz porque a gente quer aumentar o número de mudas, então a gente nem aumenta o número de mudas, então a gente faz a decaptação querendo aumentar o número de mudas, né, daquela espécie, mas a planta ela tá em dormência, pode ser que alguma coisa não dê certo e a gente, além de não conseguir aumentar o número de mudas, a gente ainda perde aquela espécie que foi tão difícil de conseguir. Então, é uma decisão de cada um, né? Eu fiz, deu certo, mas eu arrisquei, né? Então, isso aí fica a escolha de cada uma. Então, ó, essas aqui são as espécies que estão entrando em dormência agora, né? Foi aquelas que eu falei e eu quis mostrar para vocês essas aqui, que dá para ver bem direitinho a diferença da roseta, né? A roseta fica mais feinha, tá? Agora eu vou pegar para vocês as espécies que vão sair da dormência agora, tá? Vão começar a ficar ativa, vão se desenvolver, vão ficar bonita. Deixa eu pegar para vocês verem. Bom, gente, ó, essa espécie aqui, ela também tá começando a entrar em dormência agora. Esse aqui é um Orostax.
Olha, ele geralmente costuma ficar mais aberto, né? As folhas dele, ó, bem aberto. E ele já está se fechando. Olha o meio, o centrozinho dele. Daqui a um tempo, essas folhas aqui, elas vão secar e vão ficar só essas rosetinhas aqui, olha. Bem fechadinha. Esse Orostáceos aqui, eu acho ele mais bonito quando ele tá invernando. Aqui. Então, ele, ó, também, os Orostáceos também entram em dormência. Agora, vamos aos que vão começar a sair da fase inativa, sair da dormência. Entre as espécies que estão saindo da dormência agora, estão os sedums. Ó, esse aqui é um sedum trelesi. Eu não tinha ideia de que os sedums, eles ficavam ativos no outono e inverno, mas realmente esse daqui, ele deu uma revigorada. Olha aqui, toda essa parte aqui são folhas novas. De repente, ele começou a desenvolver, olha ali, quanta mudinha no caule, olha. Eu achei que ele era como as equevérias, né? Mas não. Esse aqui, ele fica ativo no outono e inverno e fica em dormência na primavera-verão. Então, os sedums, eles ficam em dormência. Os cotiledons, aqui eu tenho um, que é a patinha de urso. E o interessante é que a minha patinha de urso estava muito bonita. Aí, de um tempo, ela ficou assim, olha. Ela tá com pouca folha, os galinhos secos. E olha aqui no centro. Deixa eu ver se dá para dar uma focada. Olha o centro. Tudo com brotação nova, olha. A gente vê que o centrinho, ó, todo, olha, com folhinha nova. Então, ela tá começando a fase ativa dela. Então, as plantas que estão em dormência, a gente não aduba, né? A lógica é essa. Mas as plantas que estão ativas, aí a gente entra com a adubação. Então, agora é que a gente tem que entrar com uma adubação para que ela tenha vitamina suficiente para se desenvolver bem essa época, né? E ficar bem bonita. Os eônios também, tá? Agora eles começam a sair da dormência, né? Já estão ficando ativos. Deixa eu mostrar um aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Olha, tá vendo? Já saindo mudinha nova, né? Saindo da dormência. Olha, esse aqui é um sedum crepúsculo, que também tá entrando na fase ativa. Olha só, quantas mudinhas novas. Então, o que eu tenho que fazer, eu preciso atubar. Então, são os sedums, né, que estão saindo da dormência, entrando na fase ativa. Os calanchões, ou calanquê, né, maneira correta de dizer. Os cotiledons. E os graptopétalos também, né, as graptovérias.
Apesar do graptopétalo, graptovéria serem suculentas que ficam bonitas o ano todo, essa é a fase ideal para a gente fazer a multiplicação. Então, nessas espécies, a gente tem que aproveitar, né? Fazer a adubação de forma correta, né? Fazer mudas, fazer transplante de vaso para aumentar as nossas mudinhas, não é mesmo? Então tá bom, gente, era só isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a dormência, para que se a sua planta ela mudar, você entender o que está acontecendo com ela, tá bom? Olha essa Afterglow, como o miolo dela tá bem pequeno, mudou o tamanho das folhas, essa chaviana aqui. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se eu puder esclarecer a sua dúvida, tá bom? Eu vou te responder aí, tá bom? Deus abençoe a todos e beijinhos, Tatá. Tchau, tchau.